Boa tarde, turma. Venho aqui dar uma breve aula sobre o levantamento bibliográfico, que vai ser bem útil no futuro para vocês, seja no TCC ou na vida como profissional. Bom, esse é só o referencial guia, no qual consta o objetivo, a diferença entre o referencial teórico e as revisões da literatura, as plataformas de busca mais usadas, o que são os operadores booleanos, os descritores e os símbolos, e as ferramentas de inteligência artificial úteis para o levantamento. Agora o objetivo. Bom, você pode fazer esse levantamento realmente para se atualizar como profissional, para estudar, para fazer um referencial teórico, fazer um estudo de revisão da literatura, entre outros, mas eu quis resumir aqui o objetivo em reunir, analisar, compreender o que está sendo pesquisado sobre o seu tema para fundamentar teoricamente o trabalho e identificar lacunas no conhecimento existente. Bom, agora é a diferença entre o referencial teórico e as revisões da literatura. O referencial teórico ele é uma das partes do TCC, que reúne as teorias, os conceitos e autores que servem de base para a pesquisa. Em outras palavras, é a fundamentação teórica que dá embasamento ao trabalho e mostra como ele se relaciona com o conhecimento já existente na área. Agora, as revisões da literatura são tipos de estudo que reúnem, analisam e discutem o que já foi publicado sobre o seu tema. Elas servem geralmente para compreender o estado atual do conhecimento sobre o assunto e existem vários tipos, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então é perceptível que a busca que será feita para cada uma é diferente. No referencial teórico, eu posso usar uma gama de dados, além de artigos científicos, dados do IBGE, livros, etc. E ele é uma construção que tem ordem, iniciando de forma mais geral e depois especificando. Nas revisões da literatura, acaba sendo mais específico. Por isso, geralmente, para os referenciais, não usamos muito uma busca estruturada. Só no finalzinho dela, já que vai estar mais específico, mas nas revisões quase sempre será estruturada. Então aqui podemos ver a diferença, né, de uma não estruturada, onde é baseada nos termos mais importantes, tem uma livre associação, só estou usando aqui dois operadores booleanos. Já a estruturada, ela é baseada na estratégia PICO, né, ou suas variações. Agora eu vou apresentar as plataformas de busca e as bases de dados mais utilizadas. Em primeiro, aqui muita gente conhece a PubMed, que ela é a plataforma mais importante da área da saúde, que utiliza a base de dados Medline e é desenvolvida e mantida pelo Centro Nacional de Informação sobre Biotecnologia, a NCBI, da Biblioteca Nacional de Medicina. Como filtro, por isso que eu coloquei essa imagenzinha aqui. Como filtro, é possível incluir ou não os pré-prints, né, que são as pré-publicações, que seriam os artigos que ainda não foram indexados na base de dados, na Medline, porque não passaram por revisão de pares, etc. Agora já, a BVS, ela é um produto colaborativo coordenado pela OMS, pela OPAS, pela BIREM, elas estão aqui. A biblioteca utiliza a base de dados LILAC, que oferece acesso abrangente à informação científica e técnica em saúde. Já a Cielo é um programa que foi criado em colaboração com a FAPESP, a BIREM e a CNPq. A Cielo é uma plataforma de busca, é uma base de dados também, que leva o mesmo nome e que contém artigos científicos publicados principalmente da América Latina, Caribe, e Espanha, e Portugal e África do Sul, mas especificamente América Latina. É a melhor plataforma para buscar revistas, artigos que são brasileiros e só tem artigos abertos, porque é um programa que luta por isso. Então, se o seu tema for muito inédito, tem chance de não existirem artigos abertos sobre. A Cielo é bom para buscar artigos com temas voltados para o Brasil e não tão inéditos. Agora, o Google Acadêmico, como eu coloquei aqui, é muito geral. É uma plataforma de busca de conteúdo acadêmico, porém de diversas fontes, não tem uma base de dados unificada. Nela é possível ter acesso a revistas científicas, artigos, teses, livros,
TCCs, não só artigos, temas em geral. Então, se o seu tema engloba nutrição, é bem melhor buscar uma plataforma específica da saúde do que as bases mais gerais. Bom, o portal Periódicos CAPES ele oferece acesso a textos completos disponíveis em mais de 45 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e a diversas bases de dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações. Eu coloquei 4 plataformas que podem ser acessadas e a primeira é o Web of Science, que é uma plataforma de busca e uma base de dados da empresa Clarivate, que tem conteúdo geral. Ela é paga, mas é possível entrar pela instituição, ou seja, pelo acesso CAF. Então você consegue ter esse acesso gratuito. Agora a Scopus, ela é uma base de dados da Elsevier e ela é focada em revisões da literatura, analisada por pares. Ela não apresenta de primeira os trabalhos completos, apenas os dados gerais do artigo, como título, autor, etc. Alguns não têm um trabalho completo e contém todas as áreas do conhecimento. A Science Direct também é da Elsevier, assim como a Scopus, porém contém mais artigos, livros, e-books. Muitas de suas publicações elas são aprimoradas com elementos interativos que foram fornecidos pelos autores, como áudio, vídeo, gráfico, tabela, imagem, né? E contém todas as áreas do conhecimento também. Agora, a Embase é outra base da Elsevier, mas ela é focada na biomédica, em evidências, em novos medicamentos, em ensaios clínicos randomizados. Tem o intuito de te auxiliar a fazer revisões sistemáticas da literatura. E ele contém até uma seção específica para utilizar a estratégia PICOS. Eu diria que a Science Direct é a melhor, porque ela é mais abrangente, tem mais coisas, mas se você quiser fazer uma revisão, é melhor tentar pela Embase, né, uma revisão sistemática da literatura. Agora eu quero apresentar plataformas específicas para tomada de decisão clínica, que são baseadas em revisões sistemáticas e ensaios clínicos. A primeira é a Dinamed, que é da empresa Ebesco. É uma ferramenta de apoio à decisão que os médicos usam para obter respostas clínicas. O conteúdo é escrito por uma equipe de médicos e especialistas de excelência mundial que eles sintetizam as evidências e fornecem uma análise objetiva, uma orientação detalhada para auxiliar nesse processo de tomada de decisão clínica. E também é possível entrar pelo acesso CAF. A biblioteca Cochrane é uma coleção de bases de dados que contém evidências independentes e de alta qualidade para fundamentar essa tomada de decisão na área da saúde. A biblioteca ela pertence à Cochrane, que é publicada pela Wiley, e ela é específica para revisões sistemáticas e ensaios clínicos. E também é possível acessar pelo acesso CAF. Bom, agora eu quero apresentar os operadores booleanos. Eles são termos lógicos usados para refinar as pesquisas, combinando ou excluindo termos em bancos de dados e plataformas de busca. A primeira que eu quero apresentar é o OR, ou OU, e ele significa basicamente qualquer um desses. Ele serve para agrupar os termos e ampliar a pesquisa. Aqui eu trouxe alguns exemplos e indicações de uso, como por exemplo sinônimos. Então, câncer, OR, tumor, OR, neoplasia. Então, câncer ou qualquer um desses, né? Acrônimos, siglas, abreviações, variantes de grafia, termos relacionados e assim vai. O próximo operador booleano é o AND, ou E, que na verdade ele restringe os resultados, pois ele exige documentos que contenham todos os termos. Então, eu quero água e quero fogo. Água and fogo. Então, eu vou restringir apenas para documentos aqui dentro. Só esses daqui com água eu não vou aceitar e só esses com fogo também não vou aceitar. O próximo termo é o not, ou and not, ou não. Isso aqui depende, né, da plataforma de busca. E ele exclui um dos termos de pesquisa.
Então, vamos imaginar que dentro de água existem os estados físicos, né? Então, água, gelo, o vapor, né? O gás. Só que eu não quero gelo, então eu escrevo água, not gelo. Então, os gelos que estavam dentro desse círculo foram excluídos. Agora, os sinais de pontuação. Os sinais, eles auxiliam a estruturar e refinar a estratégia de busca. O primeiro sinal que eu quero apresentar é da truncagem. É utilizada para resgatar todas as palavras derivadas e plurais de uma palavra pelo seu radical ou raiz. Então, quis trazer um exemplo aqui de uma estratégia de busca, onde eu tive que escrever todas as palavras em plural, todas as palavras derivadas. Olha o tamanho que ficou isso daqui. Aqui eu consigo pegar um exemplo, ó, senior e seniors. Então, eu fui obrigado a escrever a palavra duas vezes, uma singular e outra plural. Já com o símbolo de truncagem, que pode ser o asterisco ou o ponto de interrogação, pode variar para outra plataforma também, em outro símbolo, eu consegui incluir aqui, ó, senior com asterisco. Eu não preciso mais colocar os seniors. Entre outros. Tem esse aqui é muito interessante, o malignant. Aqui, tem o malignante, malignenses. Então, eu consigo resgatar muitas palavras, até algumas que eu não conheço e eu deixaria de escrever nessa daqui. Os dois outros símbolos são esses, aspas e parênteses. A aspa é para recuperar frases ou textos exatos, ou seja, se eu colocar vitamin D suplement, ele vai resgatar todos os artigos que tem a palavra vitamin, todos os artigos que tem a letra D, todos os artigos que tem a palavra supplement. Agora, com as aspas, não, eu especifico que eu quero essa frase, a quantidade de artigos já diminuiu bastante. Se não souber usar as aspas, você sempre vai sofrer. Parênteses, na verdade, ele indica a prioridade desejada nas buscas e separa os operadores booleanos. Então, é possível ver aqui que eu usei OR dentro desse parêntese só. Aí, quando eu fui passar para outra prioridade, que eu dividi por AND, eu abro outro parêntese. Agora, os descritores DEX e MESH, eles são termos padronizados utilizados para facilitar a busca em base de dados, garantindo que diferentes palavras usadas para o mesmo conceito possam ser encontradas de forma unificada nas pesquisas. O MESH significa Medical Subject Headings, é um vocabulário controlado e criado pela National Library of Medicine dos Estados Unidos e utilizado principalmente no PubMed, da base de dados Medline, e o DEX são os descritores em ciência da saúde, é a versão trilingue de português, espanhol e inglês do MESH, desenvolvido pela Biremio, PAS e OMS, para uso em bases de dados latino-americanas, como a Lilacs e a Cielo. Então, podemos definir que uma estratégia de busca ela é criada por esses 4 fatores, né? Os descritores, que eu apresentei para vocês agora, os operadores booleanos, que eu já falei, o OR, o AND e o NOT, os sinais de pontuação, aspas, parêntese e truncagem, e os filtros, que variam de acordo com a plataforma de busca. Bom, agora eu trouxe as ferramentas guiadas por inteligência artificial que são úteis para o levantamento bibliográfico. Eles vão te ajudar, te auxiliar, ou até mesmo realizar esse levantamento, né? Mas sabemos que o indicado é sempre usar as plataformas tradicionais de busca, e caso você queira aperfeiçoar um pouco essa busca ou procurar temas mais inéditos, eu aconselho utilizá-las, fazer bom proveito da tecnologia. Então eu vou apresentar para vocês 3 ferramentas, que são a Polyglot, a Trip e o Litmaps. Primeiro é a Polyglot. Qual o intuito da Polyglot? É adiantar o processo de alteração dessa estratégia de busca para utilizar em diversas outras bases de dados.
e plataformas de busca. Eu já inseri aqui uma estratégia de busca, onde eu coloquei a população como as pessoas idosas, a intervenção, a suplementação de vitamina D, coloquei o desfecho aqui de tumor, né, neoplasia, e a comparação placebo, e coloquei também ensaios clínicos randomizados. Então aqui, um dos diferentes é a Embase, onde ela muda aspas, não é aspas dupla, é essa aspas aqui. E a outra que muda bastante é essa daqui, que eu nem sei pronunciar o nome. De resto, todas são bem parecidas, aqui PubMed, Ovid, Medline. Bom, essa agora é a Trip Free. Muitas ferramentas de inteligência artificial você pode optar por pagar um plano mais específico, que ganha mais benefícios e tal, mas a gente sempre usa o gratuito, né? Enfim, você pode se conectar, criar uma conta, se inscrever, mas é possível utilizar ele sem criar conta. Ele é todo em inglês, tanto que eu tive que traduzir aqui para facilitar pelo Google Tradutor. E eu coloquei o mesmo tema de antes, né? Pessoas idosas, vitamina D, placebo e câncer. Ele é focado em evidências, então ele vai me explicar qual estudo tem mais evidência, qual não tem. Então aqui apareceu o primeiro artigo, ó. Entre homens com 50 anos ou mais e mulheres com 55 anos ou mais, a suplementação de vitamina D reduz com segurança o risco de câncer ou doença cardiovascular em comparação com placebo. Então foi exatamente o tema que eu pedi. Então já viu que a ferramenta é boa. Mas aqui fala, ó, livros didáticos eletrônicos. Então já sabe que é uma evidência muito ruim, né? Não é uma revisão sistemática, não é um ensaio clínico. Ó, o segundo aqui de baixo já, pesquisa primária. Ó, esse aqui, revisões sistemáticas. Esse aqui já é mais interessante, né? Mas eu não sei se é do meu tema. E tem algumas questões aqui pró também, que é dividido pelo país. Eu também tenho que explorar um pouco essa ferramenta, conhecer ela um pouco mais. Mas ela é interessante realmente para a evidência. A última ferramenta é o Litmaps. Ela é específica para realmente revisão da literatura e vocês vão entender por quê. Primeiro, eu realizo a busca de um artigo específico, então ela sempre parte de um ponto de partida. Eu posso buscar por esses descritores, né, por esses termos, ou já colocar logo o link de um artigo, etc. Então eu pesquisei aqui, sem pretensão nenhuma, vitamina D e câncer, e eu vou clicar nesse daqui, porque é o que me interessa, ó. Suplementação de vitamina D, pessoas mais velhas e câncer. Então aqui já foi criado o Litmaps, que é esse mapinha aqui, onde eu tenho essa rede de artigos que são conectados com o meu ponto de partida, com o meu artigo principal. Então eu consigo ver os artigos que citaram ele, assim como os artigos que ele citou, ok? Então dá para ver que esse TIM 2014 ele é um dos mais citados, não só pelo ponto de partida, mas por outros. Então ele pode ser um ponto de referência, ok? Esse aqui é o segundo ponto de referência do tema, referência da área, né? E assim vai. Por isso que ele é bom para a revisão da literatura, que você consegue uma gama de artigos do mesmo tema ou com um tema muito parecido. Então aqui ao lado eu tenho o número de citações, a quantidade de referências, os autores, o número de DOI, o autor de novo, o ano, né, que é a citação aqui. Eu consigo pegar o PDF também, isso é interessante. Como citar o título, aqui eu tenho um resumo dele, ó, dá para ver que é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ó, muito interessante. É possível criar conta também. E é muito interessante que dá para linkar com o Zotero. Eu não sei se vocês conhecem o Zotero,
mas eu vou deixar isso para outra aula e vocês podem ver no e-book também. Bom, e foi isso. Espero ter auxiliado, ajudado. Esse vídeo ele vai ficar postado aqui no YouTube. Vocês podem acessar quando necessitarem, ok? Para o TCC, para o levantamento no futuro, para a busca de decisão clínica. E podem mandar e-mail também. Meu e-mail tá no Classroom, se eu não me engano. Se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei aqui em aula, ok? Tchau!